Fala pessoal, Alisson falando e hoje eu vou reproduzir na íntegra aqui uma entrevista que eu dei aí pro programa do Otávio Albuquerque, que é um jornalista independente, tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar linkado aqui na descrição. E a gente passou por vários assuntos, foi muito bacana, foi uma entrevista, ao meu ver, assim, foi rápida até, mas a gente passou pelo tópico da cultura vegana, a gente falou sobre a declaração de Cambridge sobre a consciência de animais não humanos, a gente foi lá sobre a questão de se vegano é moralmente superior comparado a não veganos, né? A gente viu a questão do especismo, a questão dos impactos ambientais aí em produtos de origem animal, estratégias para veganizar as pessoas, a nossa indiferença em relação aos animais aí de produção, a questão de levar o veganismo para as escolas, para a legislação, e também, né, por último, a questão de se o mundo vai ou não ser vegano. Eu vou deixar pontuado aí na descrição também cada questão aí, se vocês quiserem ir direto no ponto que lhes interessa, tá? Mas foi muito bacana, eu espero que vocês tirem o máximo de proveito aí e que isso sirva também para muitas pessoas refletirem sobre essas questões também. Mas antes só um aviso, tá rolando no Facebook uma bonificação para criadores de conteúdo, eu fui selecionado, né, tô sendo premiado para isso. Para cada novo assinante lá na minha página no Facebook, né, assinem no link na descrição aqui, para cada novo assinante, o Facebook vai multiplicar por 10 o valor da assinatura, ou seja, isso até final do ano, até 31 e 30 de dezembro, tá? Então se vocês querem me ajudar, acreditam no meu trabalho, querem realmente me ajudar, por favor, entrem na minha página no Facebook, sejam assinantes, isso vai fazer toda a diferença para melhorar o nosso trabalho aqui na conscientização e promoção da causa animal, tá bom? Então, sem mais delongas, bora para a entrevista. Agora sim, vamos começar o papo aqui com o filósofo Alisson Augusto para tratarmos de filosofia vegana. Pergunta muito simples para a gente começar, Alisson, por que aderir à cultura vegana? Sabe, Otávio, eu estava recém vendo uma matéria num jornal de grande circulação de São Paulo falando sobre as tendências aqui culturais no Brasil. O Ibope, em uma pesquisa recente, apontou que mais de 55% da população brasileira optaria por se alimentar ou ter um estilo de vida mais próximo do estilo que os veganos têm atualmente, se tivessem informação de como fazê-lo. Ou seja, muitas pessoas, às vezes, a mudança para elas é uma questão de acesso à informação e não uma questão de conflito de valores. Às vezes parece que nós estamos tão embrenhados no dia a dia, tão assim robotizados em algumas formas de viver que a gente não se pergunta, será que dá para viver de uma outra forma? E quando a gente descobre que dá para viver de outra forma, aí que a gente começa a se aculturar, a gente começa a rebuscar alguns valores que talvez a gente tenha e talvez comece a introjetar alguns valores que estão aí, só que a gente não conhecia até então, né? E muitas pessoas já têm esses valores que são valores compartilhados pelos veganos, que é de amplo respeito aos animais, em todas as situações. Nós realmente acreditamos que nós amamos os animais. Tem gente que realmente diz, eu amo os animais, sou um amante, eu quero defender todos eles, eu quero promover a vida animal, quero, enfim, resgatá-los, mas as pessoas às vezes não sabem que alguns hábitos que elas mantêm no dia a dia parecem ser discordantes dessas afirmações quanto a amar, respeitar e zelar pelos animais. E aí, quando as pessoas têm essa informação, elas começam a se perguntar, tá, ok, se isso é verdade, o que eu posso fazer a respeito? Mas olha só, tudo é assim, a cultura é essa, tem churrasco aqui em Porto Alegre todo final de semana, a gente não consegue imaginar outra forma de viver, tu precisa de proteína e a proteína tem que ser de origem animal, ou seja, às vezes é só uma questão de acesso à informação para as pessoas mudarem. E é por isso que a gente está num debate hoje em dia que é um debate cultural, é um debate que existe uma cultura consolidada, que é a cultura baseada em ter um estilo de vida no qual os animais são tipificados como produtos para a humanidade, e uma contracultura que reivindica que isso não deve ser assim e a gente deve mudar os nossos hábitos para que isso não seja assim. Então, muitas pessoas querem aderir a essa cultura vegana a partir do momento que elas descobrem as razões para aderir a essa cultura. Elas têm a informação, e parece que esse é o maior desafio aqui, acesso à informação que vocês hoje parecem estar dispostos a dar para o seu público, né? Alisson, o Stephen Hawking, né, o grande astrofísico, deu uma declaração certa vez de que os animais possuem os substratos neurológicos que geram consciência. Estudos na área da neurociência já apontam há algum tempo de que os animais possuem afetividade, sentimentos. Então, o fato de entender essas questões, o fato da consciência, o fato dos animais possuírem características que também os seres humanos possuem, e não matá-los,
torna o vegano moralmente superior, digamos assim? Essa é uma discussão bem interessante. Primeiro que, de fato, nós temos evidências científicas robustas quanto ao que a gente chama de senciência animal. Senciência é basicamente consciência somada à sensibilidade. Sensibilidade mais consciência é o senciência. Existe um estudo de Cambridge, né, um consenso de Cambridge sobre a consciência animal não humana, uma declaração que fizeram em 2012, que o Stephen Hawking estava lá e ele também reconheceu que os animais possuem aquilo que é mais básico que nós, seres humanos, possuímos, para que a gente possa inferir que eles sim são conscientes da sua própria vida, do seu entorno, coisa que qualquer fazendeiro que viva aí de vender proteína animal, mesmo ele sabe disso, ele sente isso na prática, ele percebe no dia a dia, ele percebe diferentes personalidades em diferentes vacas, porcos, frangos, enquanto nós que estamos aqui longe, a gente pensa que é tudo a mesma coisa, porque a gente não deu nome, são apenas números, né? Então, quando as pessoas de fato começam a ver as evidências em torno da consciência dos animais, o fato de que eles são sensíveis ao que lhes ocorre, e elas começam a contrastar essas evidências com os seus valores, elas vão perceber o seguinte: olha, eu tenho o valor de respeitar os animais. A maioria dos brasileiros tem. Eu quero zelar pelos animais, pela fauna, pela flora, meio ambiente, pela saúde das pessoas. Eu quero tudo isso. Mas eu não estou de fato praticando isso o melhor que eu poderia. E eu vou lá e olho que existem pessoas que estão fazendo isso o máximo que podem. Essas pessoas a gente chama de veganos, né? Que existe uma cisão entre vegetarianos e veganos, enfim, a gente discute isso outra hora. Os veganos, eles têm essa questão de ter um hábito que mais próximo possível esteja de acordo com esses valores de respeitar os animais. Então, quando o vegano se apresenta para uma pessoa que entende a mensagem, mas ela não pratica o que o vegano pratica, existe esse conflito em que parece que um está tentando inferiorizar moralmente o outro, como se o vegano estar ali fosse um atestado de que a pessoa que não é vegana, perto dele, é moralmente inferior. Quando a discussão não deveria ser essa. A discussão não deveria ser entre quem é mais moralmente superior e moralmente inferior. A discussão deveria ser em quais são os atos que nós tipificamos como melhores atos em comparação aos piores atos, né? Quando a gente sabe identificar qual é o ato moralmente bom comparado ao que é moralmente ruim, aí a gente vai saber por onde se guiar. Não importa se eu sou vegano, se tu é vegano, não importa o que nós somos. O que importa é o que a gente faz. Como diria Aristóteles, inclusive, nós somos aquilo que fazemos repetidas vezes, né? E se repetidamente tu é alguém que financia a morte de animais sem qualquer necessidade real disso, porque hoje em dia a gente sabe que dá para se alimentar bem não consumindo esses corpos de animais, se tu é uma pessoa que repetidamente faz isso, a gente vai dizer que tu é uma pessoa consumidora de animais. Se eu sou uma pessoa que repetidamente não faz isso, a gente diz que eu sou vegano, quando talvez eu nem precisava usar esse rótulo, sabe? Então é uma questão da pessoa olhar para os valores dela e para aquilo que ela faz na prática. Aí então a gente vai começar a ter uma discussão séria. É uma discussão sobre os nossos valores pessoais e aquilo que a gente faz, e não uma discussão sobre quem é mais moralmente superior ou moralmente inferior, né? Alisson, o filósofo australiano Peter Singer, lá no seu livro A Libertação Animal, ele discorre sobre o conceito de especismo, né, que é a forma como os seres humanos olham como superiores, ou como os animais sendo inferiores. Você acredita que é possível vislumbrar, num longo ou longuíssimo prazo, uma relação ética entre seres humanos, animais, pautada pela igualdade, no sentido de olharmos para eles, assim como nós, como seres que têm direito à vida? Olha, o Peter Singer, né, no livro Libertação Animal, inclusive é um livro clássico já, que ajudou muito a fomentar esse movimento que a gente chama de vegano hoje em dia. E curiosidade, o Peter Singer não é vegano, tá? Ele é um ovo-lacto vegetariano, ele é tipo um ovo vegano de ocasião, ele até brinca com isso, porque ele acredita que a mensagem vai ser mais atraente quanto mais próximo ele for das pessoas que recebem a mensagem. E ele acaba de vez em quando tomando leite, comendo ovos ou o que for, né? Então é uma estratégia, tem muitos veganos com diferentes estratégias. O Peter Singer, nesse livro aqui, ele traz esse conceito de especismo, que é um conceito que ele admite no livro também, que não é um conceito dele, é um conceito de outro filósofo chamado Richard Ryder, né, que tentou desenhar
mais ou menos como seria a nossa relação aí com outras espécies de animais. O Peter Singer dá a versão dele sobre isso e existem outras versões sobre o que é o especismo. Mas a melhor forma que a gente encontrou para tentar explicar isso é basicamente uma analogia. O especismo seria uma discriminação injustificada baseada na espécie, tal como o racismo é uma discriminação injustificada baseada na raça, e o sexismo é uma discriminação injustificada baseada no sexo. Então, quando tu não tem um bom fundamento para discriminar moralmente alguém, o único fundamento que tu tem é porque é de uma espécie diferente, é porque é de um sexo diferente, é porque é de uma raça diferente, a gente vai dizer que é uma discriminação injustificada. Na questão animal, a gente chama de discriminação baseada na espécie. E no fundo é isso que a gente faz com os animais. Nós estamos realmente mantendo uma relação com eles na qual, se eles não pertencem à espécie humana, eles são tratados como objetos ou talvez indivíduos que não teriam o mesmo status moral que nós seres humanos. Quando é isso que a gente está reivindicando aqui, é que eles não são objetos. Há evidências robustas de que eles não são objetos, como esse microfone, como essa estante. Eles são seres muito próximos da gente, considerando essa capacidade de sentir, de sofrer, de estar consciente, né? E nós, seres humanos, nós que consideramos que é muito positivo evitar sofrimento no mundo e promover felicidade no mundo, se esses animais são capazes disso, de usufruir de felicidade, parece que os nossos valores indicam que a melhor forma da gente estar bem com a nossa relação com esses animais é promovendo a felicidade deles. E isso inclui não predá-los, não tratá-los como objeto, não tratar eles como mera propriedade de nós, né, seres humanos. Os estudos apontam, Alisson, que o consumo de leite, carne, ovos, tem como consequência impactos ambientais nefastos. Né? Então você diria que a partir desse fato, ser vegano, aderir ao veganismo, é, antes de tudo, pensar na preservação da natureza e, consequentemente, no futuro do planeta? Acredito sim, né? A primeira coisa é que geralmente existe uma confusão aqui, porque existem várias razões para que uma pessoa se torne vegana, né? A razão primordial do veganismo são os animais. Tu olhar para os animais enquanto indivíduos que merecem o nosso respeito. Que a gente olhe para eles e pense, nossa, existe algo tão semelhante entre nós e eles, que é essa capacidade de perceber a própria vida e sentir satisfação com ela ou sentir tristeza com o que lhe acontece. A gente consegue empatizar com os animais. Se a gente for a fundo e tentar ver a realidade de um peixe, né, a gente vai ver que até existe alguma coisa em comum ali entre ele e nós. Existe um filme documentário chamado Professor Polvo, que faz qualquer um assistir aquilo e empatizar com o polvo. Quem é que imaginou que a gente conseguiria empatizar com o polvo, né? Então, quando a gente percebe que existem esses mecanismos próprios do humano que permitem que a gente perceba os outros animais enquanto indivíduos, que merecem a nossa defesa, merecem o nosso respeito, a gente então vai conseguir atingir uma mentalidade vegana, tá? Porém, muitas pessoas não atingem essa mentalidade. Ainda assim, essas pessoas precisam entender a importância da mensagem, a importância de praticar um estilo de vida mais próximo do estilo vegano. Por isso que a gente vai falar da pauta ambiental, a gente vai falar da pauta de saúde, nutrição, né? A questão ambiental, né, no Brasil, ela é cada vez mais urgente. Só que no Brasil, na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, existe um grande desmatamento cada vez mais desenfreado, né? Existe muita grilagem em função de tu ter bastante necessidade de pastos para colocar rebanhos de criação extensiva, né, de animais que vão ficar por ali, enfim, engordando, comendo tudo que tiver pela frente, para depois estar tudo desmatado e não ter mais o que crescer ali, que tu destruiu uma floresta tropical para depois virar pasto, para depois pegar aquela carne de aqueles animais, levar para um abatedouro muitas vezes clandestino, para depois vender para um frigorífico oficial e depois chegar no prato da pessoa. Existe todo um esquema de corrupção e também de desmatamento que as próprias autoridades políticas estão cada vez mais preocupadas com isso. A COP26 agora, ela também trouxe um pouco disso, ela não mirou muito nisso porque não é conveniente no atual estágio das coisas. Tu está mexendo com muitos poderes. Mas quando tu vê que, de fato, o que tu, enquanto indivíduo, pode fazer, tu enquanto indivíduo, não enquanto sociedade, pensa em ti, eu sou apenas um indivíduo, o que eu posso fazer para ajudar o meio ambiente? Tu vai ver que não é tomar um banho de
de apenas 5 minutos, não é fechar a torneira, não é, enfim, qualquer coisa que nos dizem que tem que fazer que vai salvar o mundo. O melhor que a gente pode fazer é parar de demandar por aquelas coisas que maior tem impacto ambiental. E uma dessas coisas é o consumo de produtos de origem animal, e especialmente o consumo aí de animais que exigem desmatamento, como por exemplo o desmatamento para plantio de soja. Uns 90% da soja plantada no Brasil é feita para fazer ração de gado, e essa ração é exportada. Quando o pessoal diz Brasil celeiro do mundo, é porque o Brasil ele é celeiro do mundo lá fora, e ele não é feito para alimentar brasileiro. A gente tem pessoas em condição famélica atualmente nessa crise que a gente está passando, né? A gente reclama muito do preço da carne porque o foco não é alimentar brasileiro, o foco é alimentar o mundo, porque o mundo está pagando em dólar e o dólar está valorizado. Então quando tu vê que existe muitas disputas de interesses aqui e tu tem um interesse em ajudar o meio ambiente acima de tudo, tu vai chegar facilmente à conclusão de que tu tem um estilo de vida vegano, é uma forma muito eficaz de tu, enquanto indivíduo, fazer algo a respeito. Alisson, você já falou en passant sobre a diferença entre vegano e vegetariano. Eu queria que você deixasse isso claro para o nosso público, que imagino que também tem essa dúvida. E você considera válido que uma pessoa faça um esforço para esse processo de transição, uma pessoa que tenha um consumo mais moderado, digamos assim, de produtos animais, mesmo que não seja vegano exclusivamente ou totalmente? Eu com certeza eu acho super válido. Eu acho que a gente tem que buscar formas e formas, estratégias e estratégias de fazer as pessoas terem facilidade para mudar suas culturas, e cultura aqui no sentido amplo, sabe, tanto de eu mudar meus hábitos e também de eu mudar as minhas relações muitas vezes, começar a frequentar lugares diferentes, buscar conhecer gente nova, porque querendo ou não, a gente precisa desse conforto, dessa leve conveniência de se sentir abraçado. Nós somos animais sociais, a gente gosta de interagir, de conversar, de sentir bem onde a gente está indo. Então, uma forma muito eficaz de eu começar uma transição para um veganismo no futuro é que eu me sinta confortável com aquelas pessoas que estão me dando o caminho, elas estão dando, tem um norte aqui, por exemplo, a campanha da Sociedade Vegetariana Brasileira, Segunda Sem Carne, que muitas escolas adotam no Brasil, inclusive. Segunda-feira não tem carne no prato. Até pode ter leite, pode ter ovos de alguma forma, mas carne não vai ter. E isso aí ajuda a criar uma reflexão ali naquele ambiente, ajuda a mostrar que dá para se alimentar sem carne, e aí a pessoa começa aos poucos, no hábito, perceber que, opa, outro caminho é possível, dá para mim ir. Talvez seja uma questão de eu não ter informação, mas a informação tu adquire no meio do processo. Eu mesmo virei ovo-lacto vegetariano em 2013. Foi só ali no final de 2018, início de 2019, que eu virei vegano, né? Ou seja, eu fiquei ali 6, 7 anos numa transição para ser vegano. Então quem sou eu para julgar uma pessoa que não vira vegana agora, ela não vira a chave agora? Ainda assim, dá para virar vegano agora. Tem muitos casos de pessoas que viram um documentário como Dominion, Terráqueos, A Carne é Fraca, que é um documentário brasileiro. O pessoal que vai atrás desses documentários, especialmente o Dominion, esse pessoal costuma virar a chave assim, da noite pro dia. Ele vê aquilo e pensa, nossa, tem que ser agora, vou mudar agora. E tem gente que muda. Então, dá para mudar agora, dá para mudar amanhã, dá para mudar semana que vem, dá para mudar daqui a 10 anos. O que não dá é desmerecer o sofrimento dos animais e achar que isso é apenas um papinho de gente que quer like na internet. Esse é um papo que diz respeito ao nosso futuro enquanto humanidade. O futuro da gente pisando nesse planeta e o futuro dos nossos valores. Não adianta de nada a gente evoluir em tecnologia se moralmente a gente não está evoluindo. E a mensagem é essa, dá para evoluir, dá para ir além, dá para a gente se aprimorar. E dá pra te começar pequeno, a passinhos de formigas. Mas eu, quando falo comigo, eu digo, cara, dá pra te dar um passão de elefante agora. Se quer ajuda, vem falar comigo. Alisson, você considera que essa negligência, a crueldade ou desconhecimento em relação aos direitos dos animais tem a ver com uma certa dissociação entre as pessoas e a natureza? Se a gente pensa nessa vida conturbada no ambiente urbano?
Com certeza, se a gente parar para pensar no que está ocorrendo assim na questão do que é uma sociedade, nós, enquanto sociedade humana, nós temos aquilo que os economistas chamam de divisão do trabalho. Ou seja, para que eu possa fazer essa conversa contigo agora, falando sobre os meus conhecimentos, eu tive que me especializar em alguma coisa. E tu, Otávio, enquanto jornalista, teve que se especializar também, fazer boas perguntas capciosas, interessantes, que vão direcionar o público a ter um conhecimento mais aprofundado em menos tempo. Isso aí é uma arte e tu precisa se especializar nisso, né? Então, quando a gente divide nossos esforços, nosso trabalho, né, a gente começa a avançar enquanto sociedade. Só que, por outro lado, né, a gente começa a ficar alienado dos processos que estão por trás de, por exemplo, ter esse microfone aqui. Eu não sei como ele foi produzido. Eu não sei como é que explicar a tecnologia por trás de um equipamento de som como esse. Eu não sei muita coisa. A maioria das coisas que nos circundam, a gente não sabe sobre elas. O mesmo se explica na questão animal. Nós não sabemos como abatedouros fazem o seu trabalho. Nós não sabemos como frigoríficos fazem o seu trabalho. A gente não sabe, a maioria das pessoas não sabe, que o maior índice de transtorno, de estresse pós-traumático no mundo inteiro não é devido a guerras. É devido às pessoas pobres, marginalizadas, terem que trabalhar em abatedouros, em chãos de fábricas de fazendas industriais. Elas têm que matar animais todo dia, toda hora, por 12 horas direto. Imagina o que isso faz com a cabeça de uma pessoa. Esses lugares têm profissionais psiquiatras próprios, né, que receitam remédios para essas pessoas, para que elas continuem trabalhando, tá? Então tu imagina, se a realidade pra gente que tá fora já é chocante, imagina pra alguém que tá lá dentro. A pessoa ou vira totalmente insensível e acha que os animais são apenas produtos como carros numa esteira de produção, tu faz a roda, faz o pneu, step, faz enfim, né? Ou a pessoa, ainda com aquele valor introjetado nela de que isso tem algo errado nisso, ela fica louca, ela se sente ali, ela precisa de um psiquiatra, um psicólogo, ela precisa de tratamento mental. Então, o mesmo ocorre com a gente. A gente está desconectado dessa realidade porque a desconexão deixa a gente mentalmente saudável. Por isso que a gente vai ver muitas pessoas se conectando, olhando para os documentários do que acontece, e essas pessoas mostrando algum sinal de depressão. Nossa, eu não sabia que o mundo era tão cruel, era tão injusto. Eu pensava que, sei lá, o animal que eu tô comendo fosse criado belamente e tá tudo bem. Mas quando ela vê a morte, ela vê que não importa se o animal foi criado bem, a morte é feia igual, aí ela se confronta com a realidade. Aí ela percebe que, não, tem algo muito errado nesse nosso estilo de vida e a gente tá protegido pela urbanização. A gente tá longe do campo, a gente tá longe da fazenda industrial. A gente não vê o processo por trás daquilo e a gente pensa que tá tudo bem. Mas esse pensar que tá tudo bem, ele é fruto apenas de ignorância. Quando tu vai atrás de entender o que acontece, aí tu vai ver o que tá de ruim, e quando tu encontra o que tá de ruim, aí tu sabe encontrar uma solução. E a solução que a gente está propondo aqui é: sejamos veganos. Alisson, duas questões para a gente encerrar. Você acredita que é difícil vislumbrar hoje uma sociedade que respeite totalmente os direitos dos animais, se a gente ainda tem uma legislação que é pouco eficiente e um trabalho pedagógico nas escolas e, sobretudo, na mídia, que ainda não está voltado, que ainda não estão voltados para essa finalidade? Esse é bem preocupante, porque, querendo ou não, esse é o papel da contracultura. Ela precisa mostrar que a gente precisa, né, enquanto comunidade, enquanto pessoas que estão defendendo uma ideia e levando ela adiante, promovendo para mais pessoas, a gente precisa criar mecanismos que facilitem com que aquelas ideias elas sejam assimiladas pelas pessoas que ainda não adotaram essas ideias. Por isso que a gente fala de contracultura. Tem a cultura dominante e essa contracultura vegana. Então, como é que a gente facilita que as pessoas aceitem essa contracultura? A gente pode perfeitamente começar a institucionalizar ela, né? Criar formas de ela estar presente ali em círculos familiares, em círculos pedagógicos, em ambientes de trabalho, né? E uma forma muito boa mesmo é a questão das escolas. Permitir que, por exemplo, não precisa nem ter um professor vegano, não precisa nem, sabe, enfim, levar a ideologia como algo que tem que ser feito, nessa escola tem que ser assim. Só precisa permitir que aqueles professores, aquelas crianças, os diretores, a equipe pedagógica, até os funcionários ali que mantêm a logística, os profissionais de limpeza, o pessoal ali
das vans escolares, permitir a eles um acesso a um novo olhar, sabe? Fazer eventos, chamar convidados para dar uma palestra, pode ser inclusive um convidado ali, pecuarista, o que for, para antagonizar, mas sempre permitir a informação. A informação é o que a gente precisa, a informação é que vai permitir que as pessoas tomem decisões bem informadas, decisões conscientes sobre o que elas estão fazendo, né? E como elas impactam, afetam terceiros, humanos e não humanos. Então, quando a gente começa nessa contracultura, começa a promover aquela ideia, aquilo começa a estar presente no dia a dia das pessoas, fica mais fácil tu impor algum tipo de legislação, porque as pessoas já têm maior receptividade àquilo. E as pessoas, em geral, no Brasil, elas têm receptividade extrema à questão dos maus tratos, até na Constituição, né? Então, a gente tem esses valores, a gente consegue estabelecer legislação para isso, a gente consegue promover uma contracultura, inclusive institucionalmente, só que parece que falta a gente fazer. A gente só precisa fazer, precisa promover isso cada vez mais. Vai levar anos? Vai, mas o brasileiro já mostrou, como eu disse no começo, eu pesquisei Ibope, já mostrou estar disposto a isso, e é uma questão de permitir as pessoas escolherem bem de forma consciente. Alisson, para a gente encerrar e já agradecendo demais o conteúdo riquíssimo que você está nos apresentando, eu tenho certeza que quem está assistindo pelo meu canal Cultura em Pauta está adorando. Vamos fazer aqui um exercício de conjectura, mas vale a pena pela curiosidade. O que aconteceria se o mundo se tornasse vegano? Essa aí é uma grande questão, né? Porque tem muita gente que diz: ah, mas Alisson, se a gente libertar todos os animais agora, imagina 200 milhões de cabeças de gado andando por aí, atrapalhando o trânsito, né? Primeira coisa, se a gente fosse assim libertar todos os animais agora, eu tenho certeza que a gente teria uma crise. Isso aí é uma coisa que eu tenho certeza. Eu não consigo tirar da minha cabeça que haveria uma crise moral, uma crise ecológica, uma crise, enfim, econômica, porque a sociedade não está preparada para isso, né? Então as pessoas não saberiam nem onde colocar esses animais porque não teria gente com incentivo financeiro para colocar esses animais em algum lugar. O caso mais recente de prova disso é o caso das búfalas de Brotas, que está rolando agora, nesse exato momento. Um fazendeiro deixou mais de 1.000 búfalas fêmeas com filhotes morrerem à revelia na fazenda dele, tirou água, tirou alimento, ele deixou lá para morrer, porque não estava dando o lucro estimado para ele, e ele queria fazer uma plantação de soja naquele mesmo lugar para poder vender ração para gado. Então, isso mostra que as pessoas que cuidam desses animais, às vezes elas não estão preocupadas em respeitar os animais, mostrar que gostam de animais ao ponto de criar milhares deles numa fazenda, elas estão preocupadas com o lucro. Então, o que a gente pode fazer assim para atingir esse futuro vegano não é exatamente impor uma legislação que proíba que tu comercie esses animais agora, né? Porque o que tu ia fazer? Os fazendeiros iam simplesmente, não dá, então vamos deixar morrer, né? Não ia ajudar os animais que estão passando por isso exatamente agora. O que tu pode fazer, infelizmente no momento, parece que é o máximo que a gente pode fazer, é parar de consumi-los. E quando tu para de consumi-los, tu começa a diminuir a demanda. Então é mais ou menos que assim que funciona no mercado. Tu tem uma demanda X, tu tem uma oferta X. Então as coisas, elas meio que se equivalem. Tu tem 1.000 cabeças de gado e as pessoas estão pedindo 1.000 cabeças de gado para se alimentar. Agora, se tu diminui, as pessoas passam a pedir só 500 cabeças de gado, aí tu vai ter uma quebra na oferta, porque os caras não vão produzir 500 cabeças excedentes se eles não estão conseguindo vender. Então vai ter menos cabeça de gado ali para vender. Então o que tu pode fazer para a sociedade é promover uma consciência que diminui a demanda por esses produtos, ao ponto de que quando a gente puder libertar os animais por legislação, o mundo vai estar preparado para ter apenas algumas centenas de milhares deles e não 200 milhões para serem recebidos. Vai ficar mais fácil ter um monte de gente já conscientizada, gente com santuários, com abrigos, gente que talvez vá adotar. Não vai ter essa crise econômica, moral, porque as pessoas já estão economicamente apostando no outro mundo e moralmente engajadas com aquele estilo de vida. Aí vai ser possível, vai ser perfeitamente viável a gente conviver com esses animais sem que eles sejam mera propriedade nossa, tal como a gente faz aí com cães e gatos. Perfeito. Alisson Augusto, filósofo, falando aqui sobre o estilo de vida, cultura vegana. Repito, um conteúdo riquíssimo que foi nos apresentado aqui. Muito obrigado, Alisson, pela gentileza de ter aceitado o nosso convite e seja sempre bem-vindo ao Cultura em Pauta. Eu que agradeço, Otávio, e a equipe, muito obrigado. Espero que o teu canal aqui, o teu jornalismo atinja cada vez mais pessoas. Dá para ver que é um jornalismo sério. E seguimos aí promovendo a aculturação de pessoas, né, por meio da informação. É o que dá para a gente fazer enquanto indivíduo, né?
Com certeza, Alisson, muito obrigado mais uma vez. Encerramos aqui o Otávio Albuquerque Cultura em Pauta. Compromisso firmado na próxima semana, segunda-feira. Contamos com a audiência de vocês. Até lá.